Próximo slide é o seguinte. Se preocupe menos com termos técnicos e mais com efetividade. Por que isso te ajuda? Por que isso te ajuda com descomplicar o estudo astrológico? Porque muitas vezes você está preocupado em estudar astrologia decorando muitos termos, assim, eu quero saber falar da quadratura T, eu quero saber explicar o trígono e o aspecto de Plutão dentro do, enfim, sabe? Você quer saber explicar com aqueles termos técnicos, você quer saber falar do zênite e da lua progredida e o mapa de revolução solar e os trânsitos. Eu sei que isso acontece, porque eu já pensei que se eu falasse assim, eu ia mostrar conhecimento, eu ia mostrar que eu sei do que eu tô falando, eu ia passar profundidade. E os primeiros mapas que eu fiz muito assim, tá? Eu fiz muito pegado nessa história de explicar tecnicamente. Essas imagens, o que elas querem dizer? Você não está dando uma aula de astrologia para a pessoa que você analisa o mapa. Você está analisando um mapa. Então, quando você for estudar astrologia, lembre disso. Eu estou estudando porque eu quero replicar termos técnicos e explicar de uma forma, falando um astrologuês, que a pessoa vai, nossa, ver o quanto eu tenho de termo técnico aqui e o quanto eu já sei desse astrologuês. Você pode fazer uma análise assim. Só que a notícia que eu quero te dar e que eu quero que você evite pegar esse caminho, porque eu perdi tempo nesse caminho, é que quando você manda um mapa para uma pessoa com muito astrologuês, a tendência dela não ler é muito grande. Ou ela lê, mas ela volta para te perguntar. Porque ela não entendeu o que era a tal da quadratura T. Porque ela não entendeu o que era o tal do decanato de Vênus no signo de Touro, na cúspide da casa 3. Sabe? Ela ficou, ué, do que a Flávia tá falando? Então, estude o conteúdo astrológico mais preocupado com a efetividade. E o que é efetividade para a gente que quer fazer mapa astral, que quer tanto se autoconhecer como ajudar pessoas? É de fato você conseguir trazer reflexão para a sua vida e reflexão para a vida do outro. Por isso que eu coloquei, você não está fazendo isso, você não está dando uma aula de astrologia. Você está fazendo isso. Tem duas pessoas conversando. Você está atendendo outra pessoa. Você precisa treinar a sua escuta. Você precisa treinar a sua capacidade de acolher. E isso são coisas que, todos os cursos que eu já fiz de astrologia, não tive um curso que me ensinasse assim, olha, é importante você aprender a ouvir o outro. Aprender a absorver da experiência dele o que está acontecendo lá com aquele arquétipo ariano, né? Com aquela característica ariana na vida daquela pessoa. E isso quem me ensinou foi a prática. E quando eu aprendi isso com a prática, eu fiquei, gente, mas é essencial. Porque no momento que eu vou atender alguém, aquela pessoa ela realmente vai sair impactada do meu atendimento, quanto mais eu fizer esse movimento de ouvir ela, de entender o que ela precisa, de tirar as minhas inseguranças. Quer ver uma coisa que acontece direto, assim, e que deixa muito claro as nossas inseguranças? Você faz uma interpretação para uma pessoa. Aí você vai lá e diz para a pessoa, vou usar o mesmo exemplo da liderança que eu usei no início aqui da live. Você vai lá e diz para a pessoa, olha, você tem um Marte em Áries. Esse Marte em Áries indica liderança. Indica que você é uma pessoa boa para comandar. Você tem uma posição de liderança na sua empresa? Você tem uma posição de comando de equipe, alguma coisa nesse sentido? Aí você vai lá, faz esse primeiro contato e a pessoa te retorna o quê?
Não, eu sou dona de casa. Aí o que que você faz, que eu fiz por muito tempo, e o que você precisa parar de fazer, tá? Porque eu já vou te explicar o lado que te leva para desenvolver. Você faz o seguinte: meu Deus, errei. Meu Deus, ela agora que ela não vai acreditar mais em astrologia, eu não podia ter errado. Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu vou falar? Vou ter que puxar essa lua dela. Ela falou de família, deve ser alguma coisa com a lua, deve ser alguma coisa com câncer. E agora, meu Deus, que vergonha, ela deve estar me achando incompetente. Ela deve estar achando que eu não sei nada de astrologia. Agora ela vai desacreditar a astrologia completamente. Você vem para essa posição de eu tô errada. Eu não estudei o suficiente, eu não sei o bastante, eu. E aí a tua escuta com o outro bloqueia completamente. Porque aí você fica na ânsia de mostrar que, não, mas olha só, eu acho que a lua deve ser a oposição, deve ser o trígono, deve ser tal coisa, deve ser isso, deve ser aquilo. Quem já se sentiu assim? Me falem aqui nos comentários. Me contem quem de vocês já se sentiu assim. Porque eu passei por isso muitas vezes. Por que eu digo para você sair disso? Por que eu digo que isso te trava? Porque no momento que... E como que eu fui descobrir isso, tá? Eu fui descobrir isso com terapia. Porque eu não fazia esse movimento só analisando o mapa. Aí eu volto lá para o princípio do astrólogo, do autoconhecimento, né? Eu fazia esse movimento em tudo. Toda vez que numa empresa que eu trabalhava, ou que entrando em contato com alguma pessoa, eu me sentia falando alguma coisa que a pessoa não concordava ou não mostrava que ela estava entendendo, eu começava a explicar, dar volta no assunto, e aquela angústia, e aquele desespero por se fazer entender. Na terapia foi que a minha analista falou assim: Flávia, você achou que o fulano tá pensando que você é incompetente com isso. Você interpretou que o fulano tá te julgando. Mas você já perguntou pro fulano mesmo o que ele achou? Aí me deu aquele tum, assim, né? Terapia é basicamente falar coisas óbvias que a gente precisa ouvir. Me deu aquele estalo, assim, de não, nunca fui atrás de realmente saber se era mesmo aquilo, né? Aí eu comecei a fazer esse movimento na minha vida e nos mapas que eu fazia. No exemplo que eu dei para vocês, eu comecei a perguntar. Bom, então se você não tem nenhum cargo de liderança na empresa, você é dona de casa, como que é esse convívio no lar? Quando eu abri esse espaço, a pessoa vem e diz: ah, então, aqui é tudo comigo. Aqui sou eu que decido. Aliás, eu ando cansada, eu procurei o mapa por causa disso. Eu tô cansada de ser eu que tenho que comandar tudo aqui dentro. Eu tenho que fazer todas as escolhas. Aí vinha a resposta: olha o Ares aí. Flávia, olha o Ares aí, Flávia. E aí vinha aquele estalo: cara, é isso. No momento que eu ouvi a pessoa, eu consegui perceber aquele outro lado que eu não estava percebendo. Porque eu estava na minha posição de eu tenho que ser a pessoa que sabe que eu tenho que ser a detentora do conhecimento. Eu estou passando conhecimento para ela. Como assim ela vai me dar informação? Ela vai achar que eu não sou uma boa astróloga? Cuidado com essa posição, porque ela parece muito coerente, só que ela te leva a perder tanta coisa. Primeiro porque ela vai te levando para o medo, né? Ela vai te levando para uma posição de não posso errar, não posso esquecer informação, não posso ter branco. Porque você não está ali lendo um mapa astral, você está indo para aquela interpretação quase que na ânsia de ter tudo na ponta da língua. Entende? E sim, é muita informação. Tem coisas que a gente tem mecanismos dentro, né, do estudo astrológico para lembrar, mas não é um decorar, gente. Não é decorar por decorar. Você lembra de informações para você acessar e conseguir dialogar com aquela pessoa, auxiliar ela nesse autoconhecimento.
Mas eu preciso fazer esse movimento de saber que uma parte desse conhecimento é minha como astrólogo e tem uma parte que é vivência da pessoa. Eu preciso estar disposta a ajudar. Por isso que eu coloquei esse tópico aqui no descomplicar o estudo astrológico. Porque eu preciso que você saia dessa visão tecnicista, que eu tô ali só para colocar conteúdo, para mostrar que eu sei, que eu já li. Já teve pessoas que me perguntaram assim, mas as referências bibliográficas. Gente, a pessoa tá te procurando, buscando um acolhimento, buscando uma compreensão. Ela não quer que você fique citando livros. Ela quer que você ajude na angústia dela. Da mesma forma que quando a gente busca um terapeuta, você não quer que ele fique te dizendo em qual obra do Freud ele encontrou aquela teoria que ele está aplicando com você. Você quer que ele te ajude a entender aquela angústia, a dar nome para aquele sentimento, a te orientar no que você está passando. Entende? Então, reduza a preocupação com o termo técnico. Amplia o olhar para ajuda. Eu estudei que a lua em Câncer é uma lua muito conectada à família. Ao invés de eu ficar me perguntando se isso é porque a lua em Câncer está em domicílio, ou se isso é porque ela está no primeiro decanato do signo de Câncer, ou se isso é porque a lua em Câncer junta o emocional da lua com o emocional de Câncer. Ao invés de eu ficar nessa discussão teórica na minha cabeça, né? E nos meus estudos e na minha prática astrológica, é eu pensar, se existe essa conexão familiar, como que eu posso orientar para que, respeitando essa necessidade de conexão familiar dessa pessoa, eu possa orientar o melhor para ela, eu posso ajudar ela a lidar com o que ela está sentindo. Eu posso, lembra o movimento é constante. Volto para o autoconhecimento. Como que eu lido com o que eu sinto pela minha família? Como que eu lido com as minhas emoções? Será que a minha dificuldade de interpretar uma lua em Câncer tá no fato de eu não ter muito conhecimento dessa lua em Câncer ou no fato de que com as minhas próprias emoções eu não tô lidando? Fala, Vitor. A Lu tá aqui. Vem aqui dar um oizinho. Onde que tá? Sabe? Tinha pontos do mapa que eu tinha dificuldade de analisar, que não era falta de conhecimento, era falta de vivência. Eu não estava lidando com aquele ponto na minha vida. Tinha uma dificuldade imensa com peixes. Imensa, não fazia ideia. E quando eu ia ler, eu só lia que era dissolução, que era a... como é que é? Conexão com o todo. Meu Deus do céu, eu ficava... Cara, isso é muito subjetivo. O que é a tal da conexão com o todo? No momento que eu parei, comecei a pensar, tá, vamos ter mais momentos de meditação, de reflexão, de olhar para o que eu sinto, de entender o que é a tal da empatia, que eu achava que empatia era uma coisa, estudando peixe fui descobrir que era outra completamente diferente. Quando eu comecei a fazer esses movimentos, eu comecei a entender o que era peixes. A questão não era o conteúdo, eu podia ler 5 livros sobre peixes. E enquanto eu não parasse para entender aquela empatia na minha vida, a tal da conexão, os meus vitimismos, os meus escapismos, a ficha não caiu completamente sobre peixes. Então, o estudo astrológico, muitas vezes, o que está te faltando não é exatamente mais conteúdo. A maioria das vezes não é mais conteúdo, tá? A maioria das vezes você já tem. O que está faltando é aplicar na sua vida. Estudo e aplicação, né? Deixa eu ver se eu tenho um outro slide aqui. Porque eu lembro que eu tinha colocado esse ponto da vivência. Aqui, ó.